Doenças cardiovasculares. Atualmente, elas são responsáveis pela morte de mais de 17,5 milhões de pessoas em todo o planeta. Somente no Brasil, 260 mil pessoas foram diagnosticadas com essas doenças. Por esse motivo, fomos às ruas de São Paulo, no Hospital Beneficência Portuguesa, entrevistar o cardiologista Gustavo Judas. Entrevistamos também pessoas que tiveram experiências com essas doenças. E para começar, seria muito importante a gente saber quais as principais formas de como detectar uma doença cardiovascular. Um dos fatores de risco é a hereditariedade ou a predisposição genética. Mas como uma pessoa que nunca teve doenças cardiovasculares pode identificar uma doença? Primeiramente, dizer que é um prazer poder conversar com vocês e contribuir com o trabalho de vocês, a referida escola. Nas doenças cardiovasculares, a prevenção ela é de extrema importância. Então, se nós pensarmos qual a melhor maneira de cuidarmos dos nossos pacientes, é detectar precocemente esses problemas. Então, o check-up é um ponto muito importante na detecção precoce, ou seja, antes da manifestação da doença, antes que aquele entupimento ou outros problemas se tornem clinicamente detectáveis. Então, os exames como o teste ergométrico, exames de colesterol, são todos eles, e a própria consulta com o médico especialista é fundamental para que nós possamos saber se o paciente ele tem um risco aumentado de doença cardiovascular ou se ele tem um risco normal para uma doença cardiovascular. E é aí que entram os fatores hereditários, o cigarro, o diabetes, o sedentarismo, todos esses pontos que são muito importantes quando nós vamos avaliar o risco desse paciente desenvolver doença cardiovascular. Quais são as principais formas de tratamento de uma doença cardiovascular? Se nós formos falar das doenças coronarianas, ou seja, da doença de aterosclerose, que é a doença mais prevalente, você tem 3 formas de tratamento. Primeiro é o tratamento clínico, ou seja, o uso de medicações capazes de melhorar o perfil lipídico desse paciente, que é o colesterol. Você tem medicações para controle da pressão arterial, medicamentos que fazem com que você tenha uma menor antiagregação plaquetária, o que acaba dificultando a formação de trombos que podem levar a um infarto. E você também tem as indicações de tratamento intervencionista, que são as angioplastias ou a cirurgia cardiovascular, que é a minha especialidade. As angioplastias são os conhecidos stents, são aqueles dispositivos colocados via catéter dentro da artéria, que vai abrir aquela artéria. E, por outro lado, você tem a cirurgia cardiovascular, que é a cirurgia de peito aberto, ou através de mini incisões, que atualmente é possível ser feito com auxílio do vídeo ou até mesmo do robô, para que esses enxertos, que são pontes que pulam essa obstrução, possam garantir o fornecimento de sangue para o músculo cardíaco. Então são essas 3 as principais formas de tratamento da doença aterosclerótica coronariana. E como essas tecnologias, esses avanços tecnológicos vêm contribuindo com a cardiologia? A contribuição dessas novas tecnologias ela é muito grande na área da cardiologia. Hoje em dia você tem desde exames mais precisos, que podem detectar essas doenças até mesmo de maneira menos invasiva. Você tem o desenvolvimento de técnicas transcatéter, né, que são essas, como eu já falei, angioplastia, ou até mesmo troca de válvulas do coração através do catéter. E na cirurgia você tem a plataforma robótica e as cirurgias por vídeo, que são recursos fantásticos no que dizem respeito à diminuição da invasibilidade do trauma operatório para esses pacientes. E para finalizar, se você puder citar algumas formas de prevenir doenças cardiovasculares e se quiser deixar um recado também. Como eu falei no início, a prevenção ela é fundamental quando nós falamos sobre doenças cardiovasculares. A melhor forma de prevenir é adotando hábitos saudáveis que são, principalmente, não fumar, evitar completamente o tabagismo, desenvolver atividade física regular, controle do peso, fazer uma alimentação balanceada e saudável, procurar sempre um cardiologista para que se faça um check-up em torno aí, pelo menos a
cada 2 anos, 1 ano, dependendo dos fatores de risco daquela pessoa, e ter sempre uma máxima na vida que o importante é o equilíbrio. Não adianta você só trabalhar, você só se divertir, você só fazer esporte, você tem que ter um equilíbrio entre todas as atividades. Principalmente para vocês que estão começando agora uma carreira profissional, estão se formando e vão seguir a vida profissional de vocês. O que eu gostaria de deixar de mensagem é essa: o equilíbrio da vida. Busquem sempre um equilíbrio da vida, em tudo. Nada tem que ser 100% e nada tem que ser 0%. Vocês têm que sempre buscar a melhor forma de equilibrar a vida de vocês. Bem, muito obrigada. Estou à disposição, o que vocês precisarem, foi um prazer contribuir aí com vocês. Olá, meu nome é Cláudia, sou a mãe da Larissa Vasconcelos. Atualmente eu tenho 44 anos, a Larissa hoje tem 17, mas quando eu engravidei da Larissa, quando eu fui ter o bebê, eu fui ter no Hospital Grajaú. O parto dela foi bem difícil, porque fiquei 40 minutos na sala de parto. Ela não nascia de jeito nenhum, eu suava bastante e estava tudo estranho, porque até então, dos ultrassons, estava tudo normal. E aí, do nada, eles falaram que ela estava com um cordão enrolado no pescoço. E aí eu falei que estranho, o último ultrassom ela não estava. E eu sei que eu pedi muito a Deus e eu fiz uma oração forte e Deus me atendeu e a Larissa nasceu. E eu senti que eles pararam ela e desenrolaram e ela não chorou. E eu fiquei perguntando, por que ela não chorou? Por que ela não chorou? Eles, calma, fica tranquilo, daqui a pouco você vai ver a neném. E aí eles me trouxeram a Larissa. Na época a gente ficou no corredor, que não tinha nem vaga num quarto, mas só de ver a minha filha eu falei, ai, que bênção, ela tá bem. E ela aparentemente estava bem. A gente recebeu alta em 3 dias. Quando eu cheguei em casa, passou 2 dias, eu vi a respiração dela muito ofegante, fazia um barulho. Uma coisa assim muito estranha, que não é normal de um bebezinho. Como eu já tinha 2, eu falava, ela não tá bem. Então eu comecei a correr atrás de hospital e levava ela num lugar, no outro, e tudo que eu escutava era, você é mãe de primeira viagem? Sua filha não tem nada. Tiravam alguns exames e falava que ela não tinha nada. E eu falava, mas é estranho, ela tá muito estranha, essa respiração não é normal. Teve um dia que ela piorou, ficou bem ruinzinha. A gente estava vindo da casa da minha sogra, eram umas 11 horas da noite, e eu falei pro meu esposo, hoje eu vou levar ela no hospital melhor, eu quero levar ela no Hospital Pedreira. Porque me falaram que lá tinha todos os equipamentos para fazer cirurgia, para fazer exames, e aí para realmente ver o que ela tinha. E aí a gente começou a passar ela no especialistas, né, dali mesmo indicado pelo Hospital Pedreira, e eles pediram exames mais detalhados. Tem uma ecocardiograma com Doppler. Ele é bem colorido, dá pra ver como é que tá o coraçãozinho. E aí o doutor falou, o que ela tem é um CIA. Ou seja, ela teve uma patologia congênita. Ela nasceu com um CIA, que nada mais é do que uma abertura no coração. Porque normalmente todos nós nascemos com uma abertura no coração, todos. De 4 a 5 milímetros. O dela tinha 11 milímetros. Então o nosso coração... Se você fechar a mão, o doutor falou pra mim, ó, seu coração é desse tamanho. O coração de um bebê é do tamanhozinho da mãozinha dele, fechado. Então você imagina o coração de um bebê pequenininho com 11 milímetros de abertura. É muita coisa, o sangue bombeava pra fora. E ela não conseguia se alimentar, ela só dormia. Ela tava com o mesmo peso que ela nasceu, com 3 meses de... 3 meses de vida. Ela não engordava, ela não comia, ela só dormia. E o doutor falou pra mim, olha, agora você vai ter que ficar de olho nela, porque se ela ficar roxinha, você tem que correr pro hospital. Eu não dormia, ficava só olhando pra ela. Eu não dormia, ficava olhando.
pra ver se ela tava respirando, se ela tava roxinha. Aí eles falaram, olha, sua filha vai ter que esperar na fila de espera para fazer a cirurgia. E isso, tem criança há mais de 1 ano esperando. Eu falei, não, se ela tiver que passar por isso, ela vai ser chamada logo. Eu sou uma pessoa de muita fé. Eu comecei a buscar muito a Deus. E eu falei, não, Senhor, se ela for passar por isso, vai ter que ser rápido. A gente estava em casa, cheguei do trabalho, eu lembro que tocou o telefone. Quando eu atendi, era do Hospital Beneficência falando, vem pra cá agora, tem uma vaga pra sua filha pra cirurgia. Saiu eu e meu esposo correndo, pegamos o carro, colocamos ela dentro do carro e aí eu não sabia se eu ficava alegre ou se eu ficava triste. Era uma mistura de emoções. Ao mesmo tempo que eu tava feliz porque ela foi chamada, eu tava triste porque eu não sabia se aquele momento seria um momento de uma última vez que ela estivesse viva, porque é uma cirurgia de risco. Tanto é que a gente assina um termo de responsabilidade quando ela entra, que é um termo que todo mundo, quando for passar por algum período de cirurgia de risco, como cérebro, coração, você é obrigado a assinar, porque você não sabe se a pessoa vai sair dali viva. E aí chamaram para fazer a cirurgia no dia seguinte, a gente desceu pro subsolo, pegamos um elevadorzinho e fomos lá embaixo. Quando caiu a ficha mesmo, foi quando entraram com a maca assim, falaram, a partir daqui você não pode ir mais. Aí que a gente foi vendo ela entrando com a maca, com os médicos, sair, caiu o mundo. Aí foi eu e meu esposo se ajoelhando e chorando sem parar. Porque a gente não sabia se ela ia voltar dali. Porque enquanto a gente aguarda, tava 5 horas, a cirurgia foi de 5 horas. E a gente tava na sala de espera, aguardando, a gente via caixãozinho passando, coisa horrível, assim, que você fala, nossa, de criança que não resistiu, que vai pra capela, uma coisa assim, bem difícil. Então você fica só orando ali, né, pra não acontecer nada. E aí o doutor falou assim, olha, acabou a cirurgia, vocês vão pra tal andar que a Larissa tá saindo lá, nesse andar. Aí a gente subiu, pegamos o elevador correndo. Quando a gente chegou, que saiu do elevador, a maca com ela tava com o olhão desse tamanho aberto, e olhava pra mim, olhava pra tudo, mesmo entubada, tinha uns tubos aqui, tubo. Ela tava toda entubada com sangue, mas ela tava espertona com o olhão dela. Bem aceso, assim. Então foi muito bom ver que ela tava bem, que ela tava viva. E o melhor, Deus preparou tudo. Deus preparou a melhor equipe médica que opera bebê na barriga da mãe. Ela não ficou numa UTI do SUS, ela ficou numa UTI particular, porque não tinha vaga na UTI do SUS. Então ela ficou 24 horas num quarto só para ela, sem risco de contaminação, com uma médica 24 horas, enfermeira também 24 horas. Então Deus preparou até isso, preparou tudo. Os melhores médicos, e que ela ficasse num lugar que não tivesse risco de pegar nenhuma contaminação. E hoje, graças a Deus, ela tá bem, tá uma moça linda. E essa é a história da minha filha, Larissa.